Saudações, amigos do setor EAD. Bem-vindos ao preparatório para o concurso de auditor fiscal da Receita Municipal de Teresina, ISS de Teresina. Meu nome é Rogério Vieira e nosso módulo vai ser um módulo de noções básicas de informática. Então a ideia é repassar todos os pontos principais do edital, tentar cobrir todos os pontos do edital, fazer uma série de exercícios e preparar vocês para o concurso que se acerca aí. Inicialmente, eu separei os tópicos principais e criei grupos de aulas sobre esses tópicos, obedecendo o edital, seguindo à risco o edital. É um curso de revisão, nós vamos revisar todos esses pontos do edital. Então, eu separei esses grandes tópicos e nós vamos desenvolvendo as aulas em cima desses tópicos. Então, principalmente nós vamos tratar os conceitos básicos, do que é informática e muito rapidamente vamos falar um pouco de eletrônica, de processamento de dados, de linguagem de computador, de unidades de medidas, né, quais são as unidades de medidas, de hardware, software, processamento, as partes que integram o computador, que montam o computador e finalmente montam todo um sistema de processamento de informações. Então, processador, placa-mãe, memória, todas essas partes que compõem um sistema de processamento. Vou dar exemplos, questões, vou trabalhar com exemplos e questões, e a estrutura da aula vai ser basicamente a gente seguir os conceitos básicos, depois a gente trabalha algumas questões específicas daquela aula, e eventualmente nós teremos uma aula ou duas só de questões, só para repassar todas as questões, cobrindo todos os assuntos abordados durante o curso. Então, nossos tópicos são os conceitos básicos de hardware, software, o que nós vamos trabalhar, o edital não deixa muito claro quais são esses conceitos básicos que ele pede. Então nós vamos fazer uma revisão geral em todos os conceitos básicos da microinformática e do processamento de dados. Depois o edital avança para o Excel. O edital deixa claro qual é a versão do Excel que ele vai cobrar, qual a versão do Excel que a banca vai cobrar. No caso, vai ser o Microsoft Excel 2010. Ele só fala especificamente do Excel. Então, não existe nenhum outro programa, nenhum outro aplicativo de planilha eletrônica. Porque alguns concursos costumam pedir o Excel, um outro aplicativo de planilhas eletrônicas. No caso desse edital, é específico só o Excel. Depois nós vamos para o gerenciamento de banco de dados, e aí o edital traz muito claramente a ferramenta da Microsoft também, o Access. Achei bastante bastante incomum eles cobrarem o Access nos concursos, mas já está se tornando comum a Receita cobrar. No último concurso da Receita Municipal do Rio de Janeiro, foram de 5 perguntas, 4 foram salvo engano, 4 foram especificamente de Access, de banco de dados e de Access. Então parece que eles estão redescobrindo o Access e colocando aproveitando o conhecimento do Access e cobrando mais o conhecimento do Access sobre os bancos de dados, especificamente do Access. Depois vamos falar um pouco de conceito de segurança da informação, criptografia, como que é o tráfego de informação segura, certificados digitais, transferência de informações de uma maneira segura, criptografia de 128 bits, 256 bits, ou seja, vamos falar um pouco de segurança da informação em geral. Depois tem conceitos de rede, e aí rede sim, a rede já é mais do nosso dia a dia, é mais topologia, é mais para a gente entender o que acontece por trás de todo esse mundo informatizado e conectado que a gente utiliza. Então eu vou dar alguns conceitos básicos de rede, não é necessário para o nível que o concurso exige, não é necessário nós nos aprofundarmos em nenhum dos assuntos, mas sim é importante a gente ter um bom conceito, uma boa base da linguagem de rede, como que a informação sai do meu computador ou do meu celular
ou de um ponto e atinge outro, qual o caminho que percorre, quais são os agentes, quais são os elementos envolvidos nesse tráfego de informação, nessa transferência de informação, nesse envio de uma informação de um ponto para outro. E depois vamos fazer uma série de questões, eu vou juntar todos esses assuntos, esses são cinco assuntos, esses 5 assuntos eu vou condensar numa bateria de teste, numa bateria de questões, tentando cobrir um pouco de cada um. Começando, então, vamos lá, né? Começando o nosso entendimento de informática. A informática, na verdade, ela é uma filha, ela nasce da eletrônica. Ela evolui a partir da eletrônica. A eletrônica, então, para falar da informática, nós temos que falar um pouquinho rapidamente de eletrônica. A eletrônica nasceu a partir do momento que de uma necessidade, sempre tentando obedecer uma necessidade geral do homem, que é tornar sua vida mais fácil, transformar o mundo onde ele vive e usar mecanismos e ferramentas, construir ferramentas para facilitar a vida dele no mundo. Então, a eletrônica nasce dessa necessidade do homem criar ferramentas para transformar o mundo e dessa forma facilitar a sua vida. Por que eu digo isso? Porque ela foi usada inicialmente, a eletrônica usada inicialmente para realizar trabalhos. E por eletrônica, no início, nós entendíamos que seria usar os conceitos a forma como a eletricidade navega, a forma como a eletricidade anda para realizar algumas funções. Ou seja, inventar um motor elétrico, transmitir alguma informação, se comunicar, transferir dados, a voz, a comunicação. O primeiro dado que se transmitiu foi a comunicação, foi a voz. Então, a invenção do telex, a invenção do motor elétrico, tudo isso foram starts, saíram desse primeiro passo da eletrônica. E desse primeiro passo da eletrônica, que era a realização de trabalho, que era usar a eletricidade para que fizesse algum trabalho, transformar a eletricidade em uma ferramenta, nós temos o próximo passo, que é transformar a eletricidade ainda, mas de uma forma mais elaborada, mais complexa, que aí começa a eletrônica digital. Então nós evoluímos da eletrônica, da primeira eletrônica, que é chamada de eletrônica analógica, que é a eletrônica que utilizava a eletricidade para movimentar coisas e realizar tarefas, nós evoluímos para a eletrônica digital. Na eletrônica digital, a ideia principal da eletrônica digital é informatizar algumas tarefas, tentar melhorar alguns processos. E essa necessidade de informatizar algumas tarefas é o que vai gerar a informática. Porque a informática vem justamente de informatização de tarefas. Então, o início da informática nasce como uma evolução natural da eletrônica. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos na tela do que era a eletrônica básica. Aqui está a Santa Trindade da eletrônica, que é a válvula, o transistor e o circuito integrado. O circuito integrado, esse que vai possibilitar depois a invenção dos computadores, das máquinas de processamento, enfim, é a partir disso que nós vamos evoluir. E tudo isso, para evoluir, evoluímos basicamente em TVs, telefones, rádio. Essa era o mundo, era o universo da eletrônica. E aí nós iniciamos o universo da informática, de processamento de informações, de tabular informações, de juntar informações e juntar dados e extrair desses dados informações mais inteligentes. Então, para microinformática, nascem os conceitos básicos da microinformática, né, a partir dessa evolução da eletrônica, que é o hardware, que é o físico, que é a máquina propriamente dita, e o software, que é o sistema que vai fazer essa máquina funcionar. Um não existe sem o outro, eles estão casados. Uma máquina sem um software, um hardware sem um software não existe, e os dois juntos também precisam. Existe um termo que é um termo não oficial, mas é bastante popular, que é o
peopleware, você tem o hardware, o software, você tem o peopleware, ou seja, a pessoa que vai operar isso, que vai operar essa máquina, que vai utilizar esse sistema que é composto pelo hardware e pelo software. Então, basicamente o hardware é a parte física e o software é a parte lógica, é o corpo e a alma dos equipamentos eletrônicos em geral, dos equipamentos de informática em geral. E o que é o processamento de dados é a transformar um dado cru em uma informação válida, uma informação organizada, uma informação que tenha sentido. Então o dado por si só, sozinho, ele não tem sentido. Se eu estou numa sala de aula e digo, essa sala tem 40, esse dado é um dado, essa sala de aula tem 40, mas esse dado sozinho ele não representa nada, ele não diz nada. A partir do momento que eu começo a sofisticar mais esse dado, começo a olhar ele mais de perto, começo a processar ele, analisar ele, catalogar, medir, eu começo a tirar informações mais válidas. Então eu posso, por exemplo, dizer, nessa sala tem 40 alunos, eu já melhorei a qualidade desse dado. E aí eu posso catalogar esses 40 alunos em homens, mulheres, meninos, meninas, alunos canhoto, alunos destros, e eu posso ir evoluindo a partir daí. E aí o céu é o limite, eu posso tirar uma vez que eu tabulei as informações, eu posso chegar a qualquer conclusão. Uma vez que eu tabulei os dados, eu posso chegar a qualquer conclusão e tirar qualquer informação desses dados. Eu posso, por exemplo, tabular quais alunos têm o tipo sanguíneo X, o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo O, o que seja. Eu posso tabular quantos alunos utilizam óculos, qual que é a distância, quantos alunos sentam mais longe ou mais próximo do professor. Veja que o dado inicial, eu tenho 40, não significa nada, mas a partir do momento que eu vou olhando esse 40, que eu vou processando ele, eu vou tirando alguma informação significativa. Então, dado a parte mais básica da informação, antes dela ter algum sentido. E informação já é esse dado trabalhado e transformado de alguma forma, processado, organizado, de uma forma que eu consiga tirar alguma informação válida dele. Então, a informática, ela trabalha com automação de tarefas, ela iniciou com automação de tarefas e depois ela evolui para geração de informação. Hoje nós vivemos na geração de informação, por isso que hoje o termo é muito mais tecnologia da informação do que microinformática ou qualquer coisa relacionada à automatização de tarefas. É mais, mais voltado para automação para obtenção de informações. Então, o processamento de dados transformar, ajustar, como eu coloquei, completar, classificar, comparar, e desses dados transformar em informações. Então eu tenho um fluxo natural, que é a entrada do dado, que é a hora que esse dado vai ser tabulado, que ele vai ser inserido no sistema, depois ele vai ser processado, vai ser analisado, vai ser classificado, vai ser armazenado, e vai gerar uma saída. E essa saída pode ser uma saída num vídeo, numa tela, ou pode ser um relatório impresso. Enfim, o importante é que ele gere essa saída, porque essa saída é a conclusão que eu tirei do processamento desse dado. A informação que eu obtive desse processamento de dados. Tipos de computador. O computador, lá atrás, quando ele evoluiu, começar a evoluir da informática, ele era um monstro, era uma coisa gigantesca. Você tinha computadores que ocupavam 2, 3 andares de um prédio e não tinham a capacidade que hoje a gente tem no nosso smartphone. E esses computadores foram evoluindo. E mesmo essa evolução, ela ainda manteve uma característica de dividir o tipo do computador de acordo com a tarefa que se quer executar. Funciona mais ou menos como se fosse um meio de transporte. Se você tem um meio de transporte em massa para transportar um volume gigante de pessoas, você tem um caminhão para transportar uma encomenda, transportar uma mudança, transportar alguma encomenda. Aí você tem um carro de passeio, que é para transportar sua família, ele tem uma capacidade mais reduzida, ele tem outras características, e aí você chega, por exemplo, numa moto, que é uma atividade mais rápida, ele tem menos recursos, menos acessórios, e ele
trabalha para um fim específico. Trazendo essa analogia para o mundo dos computadores, funciona mais ou menos da mesma forma. Então, se você precisa processar um grande volume de informações, um grande volume de dados, você precisa trabalhar com uma informação muito grande. Por exemplo, a quantidade, a declaração de imposto de renda do Brasil inteiro. Então você precisa de um computador muito potente, capaz de executar milhões de tarefas simultaneamente, milhões de pontos de processamento simultaneamente. E aí você vai descendo. Não, a minha necessidade é menor, eu tenho uma empresa, eu preciso controlar essa empresa, eu não tenho que controlar a declaração de imposto de renda de um país inteiro, eu tenho que controlar só a minha empresa, o que eu vendo, o que eu compro, o que eu faturo, as notas que eu emito, para onde que eu despacho. Ou seja, eu tenho uma necessidade um pouco menor. Então eu tenho tipos de computadores voltados para essa necessidade. E assim eu vou descendo até você chegar num iPad, ou num tablet, ou no seu próprio smartphone. Ele atende uma necessidade específica. Tem certas coisas que você faz diretamente no seu celular, mas tem certas coisas que você não conseguiria fazer no celular, dado o tamanho dele. Não é pensado para isso. Então, os tipos de computadores. Nós temos o mainframe, que são esses computadores gigantescos, que são os computadores que vão atender essas necessidades gigantescas de grandes empresas multinacionais, de países, de estados inteiros. Você tem os computadores médios ou mini, que são os computadores de menor porte, que vão atender necessidades específicas de uma empresa, vão atender necessidades específicas de um escritório, de uma coisa menor. E você tem o micro. Nesse conjunto de micro, entra nossos tablets, nossos smartphones, nosso computador de casa, nosso laptop, todos eles estão dentro nesse universo de microcomputadores. Então eles são normalmente classificados de acordo com a sua necessidade, com a sua capacidade de processamento, a capacidade de tarefas que ele pode executar. O computador, ele é uma máquina que nasceu e eu criei um sistema que é a alma desse computador. Então eu tenho o mecânico, que é o nosso hardware, e eu criei a alma dele, que é o software. Só que a nossa linguagem é muito diferente da linguagem da máquina, é muito diferente da linguagem do computador. Então foi-se necessário criar toda uma estrutura, uma linguagem diferente para conversar com o computador. O computador, ele trabalha com, que é a característica que ele herda lá da informática, da eletrônica, a característica que ele herda lá da eletrônica digital, ele trabalha com estados do seu circuito. O que é isso? Ele trabalha com o conceito de que o seu circuito elétrico, suas partes elétricas, seu menor ponto elétrico possui apenas dois estados, ligado ou desligado. Porque é a ausência ou a presença de eletricidade. Vindo lá da eletrônica digital, esse é o conceito mais simples, mais básico do computador. Ele trabalha com a ideia de que existe ou não eletricidade, está aceso ou apagado, está ligado ou desligado. Esse conceito nos leva, e a necessidade de ter uma linguagem para conversar com essa máquina, nos leva à linguagem binária. A linguagem binária é a língua do computador, é a língua que o computador fala, é a língua que ele entende. E é um código, da mesma forma que a matemática, nossa linguagem matemática, ela é um código que descreve o mundo, a linguagem binária é uma língua, é um código que descreve situações, estados e processos para o computador. O computador se comunica em camadas. Então ele tem a primeira camada, que é a camada que nós vemos, que está bem no nosso nível. Então nós chamamos de camada de alto nível. Essa camada onde nós vemos, onde nós interagimos, nós seres humanos interagimos, onde a gente onde nós vemos os processadores de texto, onde a gente clica, onde a gente vê as fotos, onde a gente vê essa imagem que nos é muito familiar, que é a nossa camada de trabalho. E aí ele vai descendo essas camadas até a última lá embaixo, que é essa da linguagem
binária, que é a linguagem, que é o código bruto do computador. Então nós interagimos em uma camada, essa camada é traduzida para a camada inferior, que é traduzida para a camada inferior, que é traduzida para a camada inferior, e no final, a última tradução é a linguagem do computador. É mais ou menos como se, por exemplo, eu tivesse eu preciso me comunicar em chinês. Eu não sei nada de chinês, eu não sei falar chinês. Eu sei falar português. Mas eu tenho um amigo que fala português e inglês. Então, essa primeira camada eu falo português com esse meu amigo que traduz para o inglês. E ele traduz do inglês para o chinês. Então, esse nível é mais ou menos guardado as suas proporções aí da analogia, é mais ou menos nesse nível, é mais ou menos dessa forma que o computador se comunica. Uma camada de uma linguagem mais que nos é mais comum e para uma linguagem, e descendo cada vez mais para uma linguagem mais específica da máquina. Então ele trabalha com essa. Existem outras linguagens. O código binário ele acaba gerando uma contagem que é um sistema de numeração binário, no qual a gente conta em 0 e 1, 1 e 0, ligado e desligado. Nós contamos em diversas bases. No nosso dia a dia, na nossa vida, nós contamos em diversas bases. Nós contamos na base 24, por exemplo, que nós calculamos os dias. Cada vez que nós atingimos 24 horas, nós contamos um dia. 24, um dia. A cada 30 dias, nós formamos um mês. Então, nós contamos na base 24, na base 30, contamos na base 60. Então, a cada 60 segundos eu tenho um minuto, a cada 60 minutos eu tenho uma hora, a cada 24 horas eu tenho um dia. Então, cada contagem dessa é um tipo diferente de base. Nós contamos na base 7, contamos os dias da semana. A cada 7 dias eu fecho uma semana, a cada 4 semanas eu fecho um mês. Então, cada uma dessas formas de contar é uma contagem em base. A contagem dos dias da semana em base 7, a contagem da semana em base 4, em base 5, depende do calendário. O computador ele trabalha com uma contagem de 0, 0 e 1. 0 e 1. Ele conta 0 e 1. Ele só usa 2 algoritmos para contar. 0 e 1. Existem outras bases no computador, que a base hexadecimal, por exemplo, que ele conta em 16, mas essa base não é cobrada no concurso, nós não vamos precisar nos preocupar com ela por enquanto, talvez em um outro curso, para um outro concurso, mas para esse especificamente não é necessário se preocupar com a base hexadecimal. Basicamente, ele conta até 16 usando letras também. Exemplo de uma conversão binária. Então, como funciona? Nessa tabela eu mostro os algarismos em decimais e os algarismos em binário. Então, eu tenho o 0 e 1, são idênticos nos dois sistemas. Só que, a partir 0 e 1, eu começo a nossa contagem decimal em 0, o próximo algarismo é 1, começo a nossa contagem binária em 0, nosso próximo algarismo é 1. No caso da decimal, meu próximo algarismo é 2. Eu tenho... Só um minuto. No decimal, eu tenho... Eu tenho 9... 9 algarismos para trabalhar. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Então o meu próximo, a partir do 1, e eu sempre vou subindo. Qual o algarismo que eu estou? No 0. Qual que é o próximo algarismo imediatamente superior ao 0? É o 1. Qual é o próximo algarismo imediatamente superior ao 1? O 2, o 3, e assim eu vou contando. No binário, eu só tenho 0 ou 1. Então, o que acontece? Quando eu usei o primeiro algarismo, 0, usei o segundo, o 1, quando eu vou usar o terceiro, eu não posso usar o 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover a posição para a próxima casa, e zero essa posição, e abro uma nova casa. E assim eu vou seguindo. O que eu vou fazer, exatamente o que eu vou fazer aqui no decimal. Só que no decimal eu só vou fazer aqui no 9. Quando eu chegar em 9, eu não tenho um algarismo acima do 9 para usar.
eu tenho que zerar essa posição e colocar o 1. Só que no caso do binário, eu já começo a fazer isso lá em cima, porque eu só tenho 2 algoritmos para usar. Então, aqui nós temos um exemplo das duas contagens, a contagem decimal e da contagem binária. Então, na contagem decimal, eu começo do meu primeiro algoritmo, que é o 0. Na verdade, eu tenho de 0 a 9 para gastar, e aqui eu tenho de 0, só tenho 0 e 1. Meu primeiro algoritmo aqui, eu vou sempre preenchendo a unidade, a minha posição de unidade, e quando enche, exatamente como nós fazemos na contagem decimal. Encheu aquela posição, eu passo para a próxima. Então, eu começo com 0, no binário eu também tenho 0. Eu vou para 1 aqui no decimal, e vou para 1 no binário. Sempre perguntando, qual que é o número imediatamente superior no range, no intervalo de números que eu tenho? Qual que é o número imediatamente superior que eu posso utilizar? No caso do decimal, eu tenho 2 aqui. Se eu considerar de 0, 1, 2, 3, 4. No binário, eu não tenho mais. Eu já gastei meus 2 dígitos. Então, eu não tenho mais um número maior. O que eu tenho que fazer? Eu zero aqui e abro uma nova unidade. Abro uma nova posição, na verdade. A posição das dezenas. E eu continuo. Aqui eu tenho 3. Aqui, eu faço a pergunta de novo. Eu tenho um número maior que 0? Dentro dos números que eu posso utilizar para usar aqui na posição da unidade? Tenho, que é o 1. Se eu tenho o número, se a resposta para essa minha pergunta foi sim, eu tenho, eu só copio o próximo dígito. Novamente eu faço no decimal, eu pergunto, eu tenho um número maior que 3 para usar no meu intervalo? Tenho. Então eu uso esse número. No binário, eu tenho um número maior. Opa. Eu tenho um número maior que 1 para utilizar? Não tenho. Então eu zero. Eu tenho um número maior que 1 para utilizar aqui? Também não. Então eu zero e subo para 1. Aqui dá 5, 5 feio. 5. Tem um número maior que 0? Tenho. 1. Eu simplesmente copio os outros 2. 6. Aqui eu não tenho um número maior nessa posição, mas aqui eu tenho. Se eu tenho aqui, esse aqui eu só copio. De novo eu zerei. E assim eu sigo. Aqui vai ficar 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 0, 1. E 0, 0. Aqui é 0. Só corrigir aqui. É 0. Bom, então esse é o formato da contagem binária. Normalmente, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com uma posição, essa posição encheu essa posição, eu passo para a próxima posição e assim eu vou seguindo. Da mesma forma que eu faço com o decimal. Os métodos de contagem, esse é o método básico de contagem. Eu posso ir contando assim, carregando a posição, mudando de posição, eu posso ir contando assim até infinito. Uma outra forma de contagem, uma contagem mais simples, menos elaborada, é contar apenas os algoritmos apenas os algoritmos que possuem 0 e 1 na sua composição. Então eu vou contando normalmente, de 0 a 100, por exemplo, e eu vou tirando os algoritmos que são compostos exclusivamente por 0 e 1. Desta forma. 0 é composto de 0 e 1. Composto de 0 ou de 1. 1 é composto de 0 e 1. 2. O 2 não. Então o 2 eu não utilizo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é composto de 1 e 0. Eu separo esse número. 11 é composto de 2 1s. Então composto de 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 99. 100. 1 e 2 zeros. Dessa forma eu vou coletando só os números que são compostos de 0 e 1. E ao final,
eu conto quantos números eu coletei, quantos números eu excluí dessa contagem. Esses números possuem seu equivalente na base decimal, da seguinte forma. Então, o primeiro número que eu excluí foi o 0 e 1, são os mesmos dos dois primeiros números, tanto em uma base quanto na outra, então eles equivalem à mesma coisa. O terceiro número que eu excluí foi o 10, então ele é o meu 3, ele é o número 3. Ele equivale a 3. O 11 equivale a 4. O 100 equivale a 5. O 101 a 6, 7, 8. E assim sucessivamente. Dessa forma, aqui é 2. Aqui é 2. Esse é 2, esse é 3. Eu pulei o 2. Então aqui é 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Importante memorizar esse número, 10, 10. 10, 10 equivale a 10. Isso vai facilitar lá na frente, na hora de responder uma questão, se a gente souber pelo menos esse número, que é um número mais cheio, um número inteiro, que nos ajuda a resolver alguns problemas de conversão de binário para decimal. Então 10, 10 equivale a... Essa é uma dica, já uma dica de ouro. 10, 10 equivale ao 10. Então, com esses conceitos iniciais de contagem binária, de conversão de decimal para binário, isso vai nos ajudar a resolver algumas questões. Normalmente, como isso é cobrado no concurso? No concurso ele é cobrado. Eles vão dar um número em binário e vão pedir que você dê o equivalente em decimal, ou vice-versa. Ou às vezes eles misturam, eles dão 3 números em binários, 2 números em decimal, e você tem que achar quem é quem aí, e de repente fazer algumas contas com esses números. Então esses conceitos iniciais, essas ideias iniciais, depois nós vamos explorar elas. Nós vamos fazer uma pausa agora, e no próximo bloco eu vou continuar ainda, vou continuar com esses conceitos básicos, com os conceitos iniciais de informática, vamos evoluir com esses conceitos, e já vamos começar a tentar trabalhar algumas questões, já começar a responder algumas questões. Eu vou começar a mostrar para vocês como tudo isso é cobrado, como tudo isso cai nos concursos. Então até o próximo bloco.